Graça e paz, eu me chamo Ricardo e sirvo no reino como apóstolo. Eu estou aqui para dar continuidade no curso de teologia com a matéria Aconselhamento Cristão, pelo IBV, Instituto Bíblico Vida, que é um órgão da GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a Esperança da África e do Brasil. É a nossa junta de missões. Através da nossa junta de missões, nós desenvolvemos missão teológica, tanto aqui no Brasil como lá em Moçambique. Por favor, não deixe de curtir esse vídeo e de se inscrever. Isso é muito importante. Então, até aqui, nós aprendemos que todos os servos do Senhor, regenerados, podem atuarem como conselheiro bíblico ou como conselheiro cristão, porque a Bíblia nos dá esse respaldo. No Novo Testamento está bem claro que todos nós somos ministros e também sacerdotes. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai falar sobre isso. Sendo assim, essa função não está restrita apenas aos pastores, psicólogos ou psicanalistas. É isso aí, eu acredito que até aqui o estudo esteja sendo bem aproveitoso. A partir desse ponto, nós vamos falar de uma forma mais técnica sobre o aconselhamento. Até aqui, nós falamos da parte espiritual, vamos colocar assim, sobre a necessidade de orar, quem pode aconselhar, a Bíblia versus psicologia, enfim. E a partir desse ponto, nós vamos falar da parte mais técnica do aconselhamento cristão, porque nós vamos falar sobre anotações, preparação do ambiente para aconselhar. Então, a partir desse ponto, nós vamos ler o livro. Abra aí o seu livro. Dando continuidade agora aqui no livro, vamos para a parte técnica desse curso. Parte essa que ajudará o aluno a atuar como um psicólogo, um psicanalista, um conselheiro bíblico de fato. Ok? Então, por favor, atentem para essa parte do estudo, porque é de grande relevância para que todos possam atuarem como conselheiros bíblicos. Vamos lá, estamos aqui no tópico 6º. Características, habilidades e técnicas em aconselhamento. Diz assim o texto: faz alguns anos que se puseram em moda os perfis de personalidades para posto vocacionais. Daí surgiu a teoria de traço segundo o qual, para um tipo específico de ofício, se necessitava de uma personalidade específica. Agora pergunto: necessitamos de algum tipo de personalidade para ser conselheiros? Minha resposta é sim. A única personalidade que necessita para ser conselheiro é a do Senhor
Jesus Cristo. Por isso, temos que seguir crescendo e mudando a cada dia. Na continuação, analisaremos uma série de características, habilidades e técnicas que deve ter e manejar o conselheiro bíblico. Vamos ver quais são as características e as técnicas que o conselheiro bíblico deve manejar. Agora, mediante a leitura que nós acabamos de fazer, é interessante sobre a questão dos tipos de personalidades para determinados ofícios. Realmente é uma verdade. Não é qualquer um que pode ser um conselheiro bíblico. Talvez um dos alunos fale assim: bem, o tipo da minha personalidade não é adequada para ser um conselheiro bíblico. Porém, a personalidade que nós precisamos é a do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Nós, na realidade, somos canais de Deus. Os conselhos não são nossos. Os conselhos emanam de Deus. Por isso, o conselheiro bíblico precisa ter um bom conhecimento da palavra para que ele possa aconselhar de acordo com a direção do Espírito Santo. Ou seja, todos podem ser conselheiros bíblicos. Todos. A partir do momento que esse conselheiro fale somente o que o Senhor quiser, o que o Senhor mandar. Ou seja, esse conselheiro tem que agir de acordo com a palavra de Deus. Dando continuidade na leitura do livro, vamos ver agora características do conselheiro bíblico. Vamos falar sobre integridade. Vamos ler a partir desse ponto aqui, ó. Diz assim: este deve ter consciência entre suas palavras e ações. Minhas palavras. Todo conselheiro deve ser íntegro. Ele não pode falar assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ok? Ele tem que ser íntegro. Anteriormente eu falei que se o conselheiro vai aconselhar o aconselhado a ter uma vida de santificação, de meditação, de oração, enfim, ele também precisa ter. Isso quer dizer que ele é uma pessoa íntegra. Ele não pode ser como um psicólogo que dá determinados conselhos, porém não praticaria tais conselhos. Ele precisa ser íntegro. Vamos continuar lendo a partir desse ponto aqui. Nisso tem que se reconhecer o mito de que o conselheiro deve ser perfeito. Segundo esse mito, os pastores e conselheiros devem ter uma vida matrimonial perfeita, uma vida espiritual perfeita e etc. Ninguém é perfeito. Todos são pecadores. Todos são pacientes. Um paciente aconselha outro paciente. O médico é o Senhor Jesus. É muito interessante esse ponto, porque reforça o que eu falei anteriormente. Na realidade, os conselhos não emanam de nós, emanam de Deus. Então, por mais que nós
não sejamos perfeitos, que na realidade nós não somos, quem tem que ser perfeito é o Senhor. Isso, é claro, eu não quero dizer que nós podemos errar à torta direita. Já foi explicado isso mais acima. O conselheiro ele tem que ser íntegro, mas isso não quer dizer que ele tenha que ser perfeito. Ele erra. Quem é perfeito é o Senhor. Nós somos apenas canais de Deus. Outro ponto importante também é o seguinte: o conselheiro precisa reconhecer que ele é de carne e osso. Então, possa ser que ele tenha que aconselhar alguém em determinada área, que ele tenha problema, que ele tenha debilidade. Logo, o conselheiro, ele precisa encaminhar para o pastor, enfim, ele precisa reconhecer a fragilidade dele. Outra característica do conselheiro bíblico: humildade. O aconselhamento é imprescindível. Não sabemos que caso se nos vai apresentar para entendermos, e isso nos pode dar medo. Isso mostra a nossa incapacidade, já que muitas vezes não sabemos por onde entrar no assunto. Por isso temos que esperar em Deus. Temos que lembrar que Deus tem um controle. Ele sabe o que vai acontecer. Devemos reconhecer a soberania de Deus e, ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer nossa pequenez. Isso é muito interessante. A Bíblia fala que Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Se nós nos sentimos capazes, possa ser que nós estejamos pecando, possa ser que nós estejamos confiando em nosso próprio braço, em nosso próprio intelecto. E na realidade nós temos que ser humildes, ou seja, mostrar a nossa inteira dependência de Deus, para que o Espírito Santo de Deus ele possa atuar através de nossas vidas, ressaltando para que nós possamos ser canais de Deus. Vamos à terceira característica: bondade. Essa característica é muito importante porque é um dos atributos comunicáveis de Deus. Deus é bom, logo ele nos comunicou um dos seus atributos, a bondade. O conselheiro, ele precisa ter esse fruto, bondade, para que ele então possa manifestar o amor de Deus nos conselhos. Quarta característica: respeito. O conselheiro, ele precisa se colocar no lugar da pessoa. Ele precisa respeitar a pessoa. Ele não pode olhar para o problema da pessoa e achar o seguinte: é um probleminha, a pessoa está sofrendo sem razão. Ele precisa respeitar cada aconselhado. Quinta característica: conhecimento da palavra. Eu acredito que eu tenha massificado bastante a necessidade do conselheiro conhecer a palavra de Deus. Por isso ele precisa ter uma vida de meditação, uma vida de separação. Ele precisa viver
a palavra, praticar a palavra. Isso implica na primeira característica, se não me falha a memória, ele precisa ser íntegro. Ele sendo íntegro, ele vai ser praticante da palavra. Por isso, ele precisa ter um bom conhecimento da palavra. É claro, evidente, que ele não vai conhecer todas as escrituras, mas ele vai ter um bom conhecimento devido à meditação que ele faz na mesma. O Espírito Santo de Deus vai fazê-lo lembrar no momento certo, conforme diz a palavra do eterno Deus. Sexta característica, sabedoria. Todo conselheiro precisa pedir sabedoria a Deus. Primeiramente, para aconselhar a pessoa. Segundo, para aplicar a palavra da maneira correta. Veja o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Diz assim o texto: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. O porquê eu preciso pedir sabedoria a Deus? Para aplicar a palavra. Porque muitas das vezes o aconselhado até crer na palavra de Deus, porém interpreta da maneira errada, logo acaba vivendo de maneira errada também. Por isso, o conselheiro precisa pedir sabedoria a Deus, porque automaticamente ele vai aconselhar as pessoas a praticar a palavra da maneira correta, para que as pessoas possam ter sucesso em todas as áreas da vida dela. Olha o que Deus falou para Josué, capítulo 1, versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Olha como é interessante conhecermos a palavra de Deus. Se nós queremos ter sucesso em todas as áreas de nossas vidas, nós precisamos conhecer, não somente conhecer, mas também aplicar, ser praticante da palavra de Deus. Não podemos ser como os escribas e fariseus que conheciam todas as escrituras de capa a capa, porém eles não praticavam as escrituras. Por isso, Tiago falou que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus. Nós temos que ser praticantes também. Jesus também falou sobre a importância de sermos praticantes da palavra de Deus. Jesus falou o seguinte, que todo homem que ouve as palavras dele e não as praticam é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre areia. Vindo os ventos, as tempestades, derrubam essa casa. Os ventos e as tempestades simbolizam os problemas da vida. Então, se nós queremos vencer os problemas da vida, nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Sétima característica, fé. Todo conselheiro precisa exercitar a sua fé. Ele precisa mostrar para o aconselhado que, de fato, ele crê nas escrituras sagradas. Oitava característica, autoridade. Todo conselheiro precisa ter autoridade. Com certeza, a autoridade dele
não vem dele mesmo, vem de Deus. Então ele vai aconselhar com autoridade de Deus, com a autoridade das Escrituras Sagradas, porque ele é um canal de Deus. Vamos agora falar sobre as habilidades do conselheiro. Nós falamos das características, agora nós vamos falar das habilidades do conselheiro. Ouvir. Todo conselheiro precisa saber ouvir para depois falar. É claro, evidente, que ele não vai apenas ouvir. Ele vai falar também. Mas antes, ele precisa ouvir para que ele possa aconselhar da maneira correta. Segunda habilidade, empatia cristã. Diz assim um texto: falo empatia cristã, dado que é diferente da mundana. Na empatia mundana não está Deus. É somente uma técnica para entender as pessoas. Na empatia cristã, o que move é o amor. Na empatia mundana, a pessoa apenas se coloca no lugar da outra. Já na empatia cristã, o que move é o amor. Isso quer dizer que o conselheiro cristão, ele vive os problemas das pessoas. Porque a Bíblia vai falar que nós temos que chorar com os que choram. Em Hebreus capítulo 13, versículo 1 adiante, vai falar justamente sobre isso. Que nós temos que lembrar dos presos como se nós estivéssemos presos com ele. E dos maltratados como se fôssemos nós do corpo. Então a empatia cristã, o conselheiro precisa de fato viver os problemas das pessoas. Não vitimar as pessoas. Viver, acompanhar de fato. Terceira habilidade, hospitalidade. Todo conselheiro precisa saber acolher as pessoas. O conselheiro ele não pode fazer uma cara de delegado. Ele tem que saber acolher as pessoas para que as pessoas não possam ter medo. Sétima característica, fé. Todo conselheiro deve crer de fato em Deus. A Bíblia fala que é necessário que todos aqueles que se aproximam do trono da graça creia que Ele existe e é galardoador daqueles que os buscam. É necessário o conselheiro exercitar a sua fé para que ele possa passar para o seu aconselhado que realmente ele crer nas promessas contidas nas Escrituras Sagradas. Na realidade, o grau da fé do conselheiro será de acordo com o grau que ele tem a Bíblia como palavra de Deus. Se realmente o conselheiro tem a Bíblia como palavra de Deus, ele terá fé que a Bíblia, de fato, contém promessas maravilhosas e que ela jamais falhará. Todo conselheiro precisa exercitar a sua fé para que ele possa ensinar o seu aconselhado a exercitar a fé, a agir de acordo com a palavra de Deus, porque o segredo da vitória do aconselhado, o segredo da vitória do conselheiro se encontra na palavra de Deus. Oitava característica, a autoridade. A autoridade do conselheiro não vem dele mesmo, ela vem de Deus, vem das Escrituras. Por isso, ele precisa exortar com autoridade, consolar com autoridade, guiar com autoridade, porque a autoridade não vem dele mesmo, vem das Escrituras, vem de Deus. Nona
característica: autenticidade. Conforme eu falei anteriormente, o conselheiro tem que ser autêntico, sincero, transparente. Isso quer dizer que ele precisa reconhecer as suas limitações e precisa passar isso para o aconselhado também, sempre informando que ele é um canal de Deus, que a autoridade não vem dele, vem de Deus, vem das Escrituras. O conselheiro precisa ser autêntico. Agora vamos falar das habilidades do conselheiro. Terceira habilidade, hospitalidade. Todo conselheiro precisa ser hospitaleiro, acolhedor, para que as pessoas possam se sentirem à vontade para se abrirem. É claro, evidente que nem sempre as pessoas vão falar tudo. Por isso o conselheiro, ele precisa prestar atenção nas palavras não ditas. Isso é muito importante. Mas para que as pessoas possam se abrirem, o conselheiro, ele precisa ser hospitaleiro. O texto vai falar que tem pastores que dão medo de aproximar-se deles. Por quê? Por causa da cara, me perdoe pela expressão chula, né? Então, o conselheiro, ele precisa ter cuidado com isso. Quarta habilidade, uso da palavra. Tem que interpretar a palavra corretamente, em harmonia com o resto das Escrituras. Eu acredito que eu tenha falado bastante sobre isso. Eu acredito também que a maioria dos problemas das pessoas se encontra justamente aqui, na interpretação errada da palavra de Deus. Com isso, o esposo não age adequadamente. O mesmo eu posso falar da esposa. Com isso, os filhos não obedecem os pais como deveriam obedecer. As pessoas não usam o seu dinheiro como deveriam usar e assim por diante. Então, se a palavra de Deus for aplicada, for praticada, interpretada da maneira correta, automaticamente os problemas das pessoas vão diminuir, ou melhor, vão ser resolvidos, porque a palavra de Deus tem resposta para tudo. Quinta habilidade, mentoria. Todo conselheiro deve ser um mentor ou um discipulador, no sentido de que deva ensinar ao aconselhado a aplicar as verdades das Escrituras em sua vida por si mesmo. Isso ajuda a não criar uma dependência do conselheiro. Nós já falamos bastante sobre isso, por isso que o conselheiro precisa ensinar o aconselhado a ter uma vida de meditação, uma vida de oração, uma vida de santificação, para que ele não possa ser dependente do conselheiro. Então, terei que parar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas você pode continuar lendo a sua apostila. A partir da página 47, o livro vai falar sobre as técnicas de aconselhamento. É muito importante ler, caso o aluno tenha a pretensão de atuar de fato como um conselheiro. Não deixe de ler, é muito importante, é um estudo muito valioso, então é importante ler. Não deixe de ler, não. Fase do aconselhamento, preparação prévia. Olha que interessante. Nós temos aqui início da sessão. É isso aí, que Deus te abençoe rique e poderosamente. Até a próxima aula. Não deixe de curtir e de se inscrever no canal, viu? Que Deus te abençoe. Fique na paz.